Gravando. Bom, então, pessoal, como a gente teve aula ontem, né? A gente apresentei para vocês toda a disciplina. Vamos começar com o conteúdo. Então, a primeira etapa é a gente entender os conceitos de vetores. Então, a aula de hoje a gente vai estudar vetores, o que é o vetor, como a gente trabalha ele, algumas operações básicas. Né? A gente não vai esgotar todas as operações vetoriais hoje, mas é importante que até o final da aula vocês entendam como a gente vai tratar um vetor nessa disciplina, ok? Pelo menos a visão conceitual e a visão geométrica no espaço, pelo menos bidimensional, a gente deve dar tempo de ver hoje, ok? Então, vetores. Vetores, elas, além de ser uma ferramenta muito prática no estudo da física, né, porque muitas grandezas físicas são vetoriais. A gente sabe que tem a ver com módulo, direção e sentido. Mas na matemática é um pouquinho mais básico. A gente vai começar definindo o que é uma reta direcionada. Né? Então, quando a gente tem uma reta direcionada, assim, uma reta que vai de menos a mais infinito e ela tem uma direção, a gente pode representar por isso ou por um símbolo de uma seta. Parecido com o que a gente está acostumado. Vocês já devem ter visto em algum momento sobre o vetor. Então a gente tem uma reta direcional. Retas direcionais é o que a gente vai chamar de eixo. Então a gente tem o eixo X, o eixo Y, ou qualquer eixo, eixo de rotação. Sempre são retas direcionais, ok? Então, toda vez que a gente falar em eixo, a gente está se referindo a uma reta que tem uma direção. Beleza? Aí depois tem o segmento direcional. Então, a reta ela não tem início nem fim, certo? Ela é infinita. A gente pode ter uma semi-reta, daí tem um início e não tem fim, claro. E aí a gente tem um segmento, que é você pega entre dois pontos ali na reta, você pega um ponto A, um ponto B, e aí tem uma linha que liga os dois, certo? Essa linha que liga os dois é o segmento de uma reta, que passa pelos dois pontos. Sobre um eixo, né? Passa um eixo sobre ela, uma reta. Aliás, passa uma reta. Um eixo é quando tem direção, né? O segmento ele é direcional quando a gente atribui um deles ao início, um dos pontos, né, ao início, e outro ponto ao fim, ao final. E aí a gente coloca uma setinha. Ok? Então, um segmento direcional, ele vai ter um início, um fim, e aí a gente vai representar por uma setinha, que aponta, que sai do início, do ponto A, até o ponto B. Tá? Então, isso daqui ainda não é o conceito total de vetor. Tá? Vetor é um pouco mais genérico do que isso. Aí, depois a gente vai ter segmentos direcionais, que eles podem ser... a gente pode ter vários segmentos direcionais, né? E eles podem ser paralelos, né? Eles são segmentos direcionais paralelos. A gente vai ter o seguinte, é quando a gente tem retas paralelas e dessas retas a gente tem alguns segmentos. Então a gente vai ter assim, ó, uma reta, duas retas, estão paralelas, né? E aí a gente vai ter um ponto A, um ponto B. Esse aqui é um segmento direcional da reta que eu vou chamar de 1 aqui. E aqui a gente pode ter um segmento direcional aqui
do tipo C, D, está na reta 2, ok? Então, se a reta 1 e a reta 2 são paralelas, esses segmentos são paralelos, certo? E aí a gente vai escrever assim, ó, AB, ele é paralelo a CD. Então a gente vai usar esse símbolo aqui para representar segmentos paralelos, ok? Nesse primeiro exemplo, eu falei o CD e coloquei o mesmo sentido, né? Elas têm direções paralelas e aqui os dois estão no mesmo sentido, ok? Mas, para definir que é paralelo, não necessariamente eles precisam estar no mesmo sentido. A gente pode ter um segmento aqui, ó. EF também é paralelo a AB. Certo? Então a gente pega assim, ó. Se o EF é paralelo a AB, quando a gente fala de direção, a gente não está atribuindo, não está preocupado com os sentidos, né? Então, elas são paralelas a E e F. EF é paralelo a AB. O C e o D, o CAD, também é paralelo a AB. Logo, o EF é paralelo a CD. Né? Então a gente tem uma construção lógica. Se esse cara é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse, então esse é paralelo a esse. Ok? Então aqui a gente está só introduzindo os primeiros conceitos para a gente chegar na ideia de vetor. Aí, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Sim. Se a gente tiver um elemento direcional, notem que a gente está falando de um comprimento, certo? Então, como ele é o comprimento ele é uma grandeza que a gente tem como fazer medidas desse comprimento. Como é que a gente faz medidas, né? Como é que a gente mede alguma coisa? A gente sempre vai medir alguma coisa utilizando comparações. Medir é igual a comparar. Igual, literalmente. Medir é igual a comparar. Então a gente tem que ter um comparativo. A gente define medidas padrões e a partir dela tem medidas, né? Bom, enfim, vamos lá. Acho que vai ficar mais claro no desenho. Então, olha só, o tamanho de um segmento. Tamanho de um segmento direcional. Se a gente define uma unidade de grandeza, como sendo a unidade U, assim, ó, a gente vai usar isso daqui como nosso padrão. Notem que na física é um pouco mais fácil de a gente ver o que é medida, porque são padrões que a gente costuma usar no dia a dia. Então a gente vai usar, para medir o tempo, a gente vai usar o padrão do segundo. A gente vai usar o padrão do minuto. A gente vai usar o padrão da hora, do dia, do mês, do ano. A gente tem padrões. Dependendo da escala de tempo que a gente vai usar, a gente vai comparar com um padrão. Dificilmente a gente vai medir o tempo de vida de uma pessoa em segundos. Né? A gente vai usar anos. Se a gente for medir comprimento, existem vários padrões. Tem o metro e múltiplos do metro, geralmente. Mas aí tem pé, léguas, tem outros lá que os americanos gostam de usar e que a gente não gosta. O padrão do SI é sempre o metro, né? Mas a gente pode definir qualquer coisa. É utilizado o metro para a gente poder se comunicar com outras nações que usam o mesmo padrão. Para eu poder mandar uma ficha técnica para o Japão e eles saberem, aqui tantos metros eu sei medir. Ou a gente pegar uma ficha técnica da Itália e vir aqui, tantos metros a gente sabe medir, porque tem um padrão, certo? Então por isso que existem os padrões.
O SI serve para isso, para a gente definir um padrão ao longo do sistema internacional, né? Independente do país que você tiver, 1 metro é sempre 1 metro. Mas não é o ponto agora. Só entrar nesse assunto para dizer que a gente definiu um padrão, né? Então, digamos que a gente tem um padrão de medida de comprimento, e aí a gente tem um segmento direcional aqui, e a gente quer saber o comprimento dele. Então, a gente pega esse padrão, coloca ele aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dizer que esse segmento aqui, ó, AB, né, ele tem um comprimento de 5 Us, que é o nosso padrão, a nossa unidade de medida. Então, como é que a gente vai representar o tamanho de um segmento? A gente vai usar um número real, positivo. Tá? Porque, a princípio, a gente não vai considerar que tamanhos negativos. Só porque a gente está no nosso mundo real. Faz sentido a gente dizer tamanho, sempre tamanho positivo, ok? Depois a gente vai ver que, eventualmente, vai ter sinais negativos no vetor, mas a gente vai deixar o sinal negativo para atribuir o sentido. Tá? O tamanho do vetor é sempre módulo, é sempre positivo, é sempre valor absoluto, ok? A gente vai comparar. Então aqui, ó, tem um U, aqui tem outro U, aqui tem outro U, outro U e outro U. Então, como é que a gente representa o tamanho de AB? A gente vai usar um risquinho em cima dos dois. Então, para a gente definir o tamanho de AB, a gente coloca o risquinho e diz que são 5 Us. Certo? Então, 5 unidades de comprimento definem o tamanho de AB. Por tamanho, a gente pode substituir isso aqui por módulo. Ok? E a gente vai introduzindo conceitos, as notações e as linguagens que a gente vai utilizar para descrever os vetores. Ok? Então, o módulo é sempre positivo, é sempre um número real positivo. Beleza? Aqui. Tamanho, segmentos. Ok. Então, pessoal, a gente vai ver o que é sentido. Tá? Então, quando a gente tem a direção, então se a gente tem segmentos direcionais, né, a gente pode ter para cá, a gente pode ter várias direções e vários sentidos, né? Então a gente pode ter várias direções e vários sentidos. Só que tem um detalhe: a gente só vai poder comparar sentido para segmentos com a mesma direção. Certo? Como é que eu vou comparar o sentido desse com o desse? Eles estão em direções diferentes, não estão opostas, diferentes. Né? Então a gente só vai poder fazer comparação de sentido se a gente tem retas paralelas. E aí a gente tem aqui o AB, né? E aí eu vou ter o CD. Notem que para a gente comparar tamanho, a gente esquece de direção e sentido. Dá para comparar tamanho entre os vetores independente da direção e sentido deles. Agora, se a gente vai comparar direção, a gente vai ter direção paralela, direções não paralelas, né? A gente pode definir ângulos entre isso, mas não vamos fazer isso agora. A gente pode ter direções perpendiculares, né? Mas o que nos interessa mesmo,
agora é que a gente sempre vai poder comparar o sentido para coisas que tiverem na mesma direção, certo? Então, as duas retas paralelas indicam a mesma direção, ok? Retas paralelas indicam a mesma direção. E agora, quando a gente vai pegar o A e o AB e o CD, acho que a gente pode ligar o ar-condicionado aqui. Quando a gente for comparar o AB e o CD, a gente vai dizer que os sentidos são opostos ou não. Eles não precisam ter tamanhos parecidos, né? Pode ser assim, ó. Então agora, o AB tem ele tem uma direção, é o sentido oposto. A CD e o EF, mesmo sentido que AB. A gente vai depois reservar os sinais, vai fazer sentido, né? Vai ter sentido lógico. Vai fazer sentido a gente usar sinal negativo, quando a gente relacionar sentidos opostos, e sinal positivo quando estiverem no mesmo sentido. Vocês querem ligar o outro ar lá de trás? Sim? Pode passar o controle lá para trás. É o mesmo. Geralmente funciona mesmo. Eu já tô suando aqui. Você pode dar a definição exata de sentido e direção? Não, é mais ou menos isso aqui, né? Sentido, direção é quando são paralelos, estão na mesma direção, né? Quando estão em retas paralelas. Ele pode estar em direções ortogonais, né? Mesma direção, retas paralelas. É possível estar em outros ângulos, né? Ter ângulos entre elas. Uma que às vezes acaba aparecendo, sendo interessante enquanto é a ortogonal. Né? Esse aqui a gente tem ortogonal, também é considerado... Qual outro termo que a gente usa? Nossa, me deu um branco. Ortogonal. Perpendicular. Faltou 4. Perpendicular. Né? Mas o que mais nos interessa aqui é ser paralela, porque aí quando são paralelas a gente define sentido. Né? Pelo menos em comparação, porque sentido é uma comparação, né? Você tem que ter uma referência para definir o sentido. Né? Eu posso dizer que eu estou andando na BR-470, né? Mas eu posso estar indo para dois sentidos diferentes. Então, eu só vou poder dizer para qual sentido se eu tenho uma referência, né? Eu estou indo do sentido de Blumenau a 101. Então, eu tenho uma direção, que é a própria BR, e o sentido, que é de Blumenau até a BR-101, até as praias, até o litoral. Poderia ser o contrário, poderia ser de Blumenau ao sentido de Rio do Sul. Então, é outro sentido. Então, a direção, a única ideia aqui, minha intenção era só deixar claro isso aqui. Ó, a gente só pode comparar direção quando a gente tem Só pode comparar sentido quando a gente tem a mesma direção. Certo? Porque senão não faz muito, não tem lógica. Ou se tiverem paralelos. Paralelo não seria só A e B e E? A, B. E A, B e C não é paralelo.
Sim, ela é paralela porque está na mesma reta, né? Então, É como... não seriam duas retas assim? Sim, mas quando elas se sobrepõem também são duas retas paralelas iguais, né? Então você tem duas retas paralelas, mas eventualmente elas podem se sobrepor, né? Faz sentido? Então, foi uma boa pergunta, de certa forma. Porque pega aqui, ó. A gente tem um segmento direcional. Aqui, claramente é paralelo porque não estão uma em cima da outra, mas segmentos direcionais também podem ser considerados paralelos se eles estão na mesma reta. Tá? Então a gente também considera eles paralelos. A ideia é que não tem ângulo entre eles. Né? Quando não tem ângulo, zero. Quando não tem ângulo, diferente de zero. A mesma inclinação, então. É inclinação. É a Uhum. mesma distância entre todos os pontos. Uhum. Bom, então a ideia é só a gente passar por esse conceito de um segmento direcional com mesma direção, mesmo sentido. E se tiver o mesmo módulo, aí a gente entra numa classe de equivalência. A gente pode ter segmentos direcionais com mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo e estarem em posições diferentes. Tá? Vamos ver como é que fica isso. Então a gente tem todo o quadro aqui e a gente tem aqui, ó, o ponto A e o ponto B. São dois pontos no quadro. A gente tem uma linha ligando os dois aqui e essa linha é direcional. Ele começa em A e vai em B. A gente tem esse elemento esse segmento direcional. O segmento tem uma direção. Agora a gente pega o C e o D. São dois outros pontos, não são os mesmos, A e B, né? Mas ele vai do ponto C até o ponto D. Mas eles têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, que são retas, eles passam por retas paralelas, são segmentos de retas paralelas, e têm o mesmo módulo. Então, quando eles têm mesmo módulo, direção e sentido, quando eles têm módulo, direção e sentido iguais, a gente diz que eles são equivalentes. E a gente vai usar essa notação aqui, ó. AB é equivalente a CD. Ok? Então, A e B é equivalente a CD. A gente pode ter um outro elemento aqui, em outro ponto, o E e o F. Tá? Então, eles são dois outros pontos. São três segmentos direcionais e que passam por locais diferentes do espaço. Eles são distintos, né? Eles são diferentes, mas eles são equivalentes. Ok? A gente pode escrever assim. Essa é a notação que a gente vai usar. Ok? Então, notem que a gente tem infinitos segmentos direcionais que são equivalentes. Vocês concordam comigo? Que são infinitos? Porque eu tenho eu tenho outro aqui no lado, outro mais para baixo, eu tenho vários, eu posso ter aqui. Eu tenho em qualquer lugar, se eles tiverem a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido, então
eles são equivalentes, ok? E se a gente pega todos o conjunto, né, vetores, então, um vetor, ele é o conjunto dos infinitos é um conjunto dos infinitos segmentos direcionais equivalentes. Ok? Faz sentido isso para vocês? A gente tem infinitos, todos os que tiverem o mesmo modo de direção e sentido é um único vetor. Então, um vetor, na verdade, são infinitos segmentos. O que isso quer dizer? Não importa onde ele está, não importa se eu escrevo um vetor, se eu desenho ele aqui, aqui ou aqui, né? O vetor, a gente sempre vai ter, é sempre o mesmo vetor quando ele tem o mesmo módulo, direção e sentido. Não importa onde eu desenhe ele, ok? Não importa se eu desenho aquele segmento aqui, ó. Eu coloco aqui o x e o y, ou seja, dois pontos aleatórios do espaço, dois pontos quaisquer. Tá? Se eu pegar quaisquer dois pontos no espaço e eles forem... isso daqui, ele é uma representação de um vetor. Porque, na verdade, o vetor é o conjunto de todos os segmentos direcionais que têm o mesmo módulo, direção e sentido. Então, aqui, ó, o x e o y aqui, se comparado com aqueles outros lá, ele é equivalente. Então, é o mesmo vetor. Ok? E a álgebra vetorial ela é muito interessante porque ela nos dá uma ferramenta matemática muito grande para resolver problemas tanto matemáticos quanto físicos. Então, compreender que um vetor é um conjunto de infinitos segmentos direcionais equivalentes, e quando a gente fala de segmentos direcionais equivalentes, a gente está se referindo ao mesmo módulo, direção e sentido. Ok? Então, ela sempre vai perguntar, tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, o mesmo sentido, é o mesmo vetor. Ok? Claro que, eventualmente, a gente vai estar... Aqui, na matemática, a gente não está muito preocupado com qual é o significado físico desse vetor. Mas, eventualmente, se tiverem um problema físico, ele pode estar representando uma velocidade ou uma força. Tá? Por exemplo, uma velocidade ou uma força, você não vai comparar os dois, porque eles estão em universos diferentes. Um deles tem unidade de metro por segundo e o outro tem unidade de Newton. Então não tem como comparar os dois, a menos que a gente tenha uma relação de uma lei física, algum observável da natureza, que a gente vê, não, aqui essa velocidade está relacionada com essa força, tá? Mas a gente não vai somar um com o outro assim diretamente. Tem algumas regras mais específicas para o comportamento da natureza. Mas o primeiro ponto era esse aqui, a gente saber diferenciar que um vetor é um conjunto dos infinitos segmentos direcionais equivalentes, tem o mesmo módulo de direção e sentido. Então a gente vai poder escrever esse vetor em qualquer lugar no espaço. Ok? Posso representar o vetor desenhando ele aqui, 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 lá, ou em qualquer lugar. Se tiver o mesmo módulo de direção e sentido, falando o mesmo vetor. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre operações com vetores. Operações básicas. Começar com um produto por um escalar e depois soma de vetores e subtração de vetores. Tá? Então, quando a gente pega dois vetores, então a gente está pegando qualquer um desses infinitos segmentos, mas a gente está pegando dois diferentes. Né? Aliás, para começar com a multiplicação por escalar,
né, a gente pode pegar esses vetores e fazer operações. Uma delas é a multiplicação por escalar. Vou escrever aqui operações com vetores. Tá. A primeira que a gente vai ver é a multiplicação por escalar. Vocês entendem o conceito de escalar, né? É só um número. Um único número é um escalar. Porque ele tem exatamente essa propriedade. De quando a gente multiplica, faz uma operação de multiplicação, ele muda a escala de quem ele está multiplicando. Então, no caso de um vetor, a gente tem um vetor AB. Eu esqueci de mostrar a notação, né? Estava esquecendo, desculpa, pessoal. Então, a gente tem aqui a gente tinha aqui o AB. Então, a gente pode representar o vetor escrevendo ele assim, com uma setinha em cima. Então, quando a gente usa só AB, é o segmento direcional AB, só A no lado do B. Quando a gente coloca a barrinha em cima, a gente está falando da distância entre A e B, ou seja, do tamanho daquele segmento direcionado. Quando a gente coloca a setinha em cima, aí a gente está representando um vetor que começa em A e vai em B, termina em B. Que pode ser igual ao vetor, no caso aqui ele é igual ao vetor XY, que é o mesmo vetor. Ok? A gente usa a setinha. A gente pode chamar isso daqui de V, com a setinha. Tá? Então, sempre que a gente for falar de um vetor, a gente vai usar a setinha. Quando não tiver a setinha, aí é um escalar. Ok? Quando a gente usa a setinha, a gente já está atribuindo automaticamente esse cara aqui módulo, direção e sentido. Quando tem só a reta em cima, AB, assim, é a distância entre A e B. É o tamanho, né? O tamanho do segmento. Algumas notações elas vão se tornar um pouco redundantes, dependendo da forma com que a gente olha. Então, aqui é o tamanho do segmento. Especificamente de A até B. A gente pode escrever isso daqui ainda como B menos A. Mas isso a gente vai ver depois com mais detalhe. Né? Todo segmento com sentido ao vetor, então. Todo segmento direcionado, sim. Ele é um representante de um vetor. É um dos representantes de um vetor. Tá, mas eu posso me referir a um segmento sem a flechinha em cima? Ou não? Então, quando a gente fala de AB assim, a gente está falando só desse segmento específico, esse que vai de A até B. Esse aqui. Ok? Só que quando a gente fala com a seta em cima, a gente está se referindo ao vetor. É o vetor que vai de A até B, que é o mesmo vetor que vai de X até Y. Né? Que poderia ser o mesmo vetor que vai de D até E. Assim. Aqui é um segmento. É o que vai desse ponto até esse ponto. Quando a gente coloca o traço em cima, a gente está se referindo ao tamanho desse segmento. Quando a gente fala do vetor, aí a gente vai colocar a seta em cima. E daí o vetor ele já é genérico. É o mesmo aqui, aqui e aqui. E todos os outros que tenham o mesmo módulo, que sejam equivalentes. Tem o mesmo módulo, direção e sentido. Aí, quando a gente fala de módulo do vetor, né, a gente vai fazer esse símbolo aqui. Ó. Você tem um vetor, aí você quer fazer o módulo, a gente coloca duas barrinhas aqui.
O que é isso? É o tamanho, né, de qualquer um dos infinitos segmentos equivalentes que compõem esse vetor. Faz sentido? Lógico. Tem lógica? Então, a gente vai usar esse símbolo aqui. É o vetor e o módulo. Então, quando a gente fala de vetor, a gente não está falando só entre dois pontos. A gente tem um vetor aqui. Tá? Um vetor que vai entre dois pontos. Agora a gente não precisa necessariamente ter esses dois pontos aqui. Vamos deixar assim. Agora eu vou falar em operações com o vetor V. Porque ela vai ser válida. Porque o vetor V agora a gente sabe que não importa onde ele está. Não importa se ele está de A até B, se ele está de X até Y ou de D até I. A gente vai fazer a operação com esse vetor. Quando a gente multiplica por um escalar, né, vou multiplicar por 2 esse vetor. O que vai acontecer? Eu só vou mexer no módulo. A direção e o sentido não se alteram, ok? Então, a multiplicação por escalar, ela muda somente o módulo do vetor. Mas daí ele já vai ser outro vetor, né? Vai ser outro vetor, exatamente. Transforma em outro vetor paralelo àquele original. Então, notem que a operação por escalar, bem colocado, ela transforma o vetor V em um outro vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido, mas tem um tamanho diferente. Ok? Então, se a gente multiplicar por exemplo, por 2, fazer duas vezes aqui, o vetor 2V, ele vai ter duas vezes o tamanho do vetor V. Eu vou colocar o vetor V aqui. E aí eu vou colocar ele de novo aqui. É como se eu tivesse o vetor V aqui e o vetor V aqui. Então, esse vetor aqui é o vetor 2V. Que eu posso dar um outro nome para ele. Mas se eu chamar ele de 2V, a gente já entende que é um vetor que tem duas vezes o tamanho do vetor V. Ok? E é outro vetor. Aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante, que é se o escalar é positivo, se ele é negativo ou se ele é zero. Então, a gente pode ter três situações quando multiplica pelo escalar, que são se ele é positivo, negativo ou zero. Então, primeiro, a gente vai ter o seguinte, se eu vou colocar um escalar e eu vou chamar isso daqui de K. Usar isso, porque pode ser qualquer número, né? Pode ser 1, 2, 3, pode ser 2,5, pode ser 0,5. Vamos ver se a gente multiplica por 0,5. Eu pego o mesmo vetor. Pego o mesmo vetor V aqui, só que eu divido ele no meio. Então eu tenho assim, ó. Esse pequenininho aqui é o 0,5V. E se a gente pegar ele e colocar ele de novo aqui, 0,5V, a gente tem exatamente o vetor V. Então aqui se multiplicar por 0,5. Ok? Então não importa se um número ele é maior ou menor do que 1. Se for menor do que 1, a gente está encolhendo o vetor. Tá? Então a gente está comprimindo o vetor. Não altera direção em sentido nenhum. Se a gente está multiplicando por um número
Se a gente estiver multiplicando por 1, não muda nada. Né? A única forma de não mudar nada é multiplicar por 1. É a operação unitária. E se a gente multiplicar por um número maior do que 1, aí a gente está estendendo o vetor. Ok? Vou anotar tudo isso aqui. Então, a primeira situação a gente está analisando é se... Então, a gente vai ter um escalar k multiplicando um vetor v. Se k for maior que 0, se ele for positivo, aí a gente está alterando o tamanho do vetor. Né? Altera o módulo do vetor, somente o módulo. Se k for entre 0 e 1, né? Se for entre 0 e 1, a gente está comprimindo o vetor. Então está diminuindo o tamanho dele. Se k for maior do que 1, né? Essas todas as situações em que k é positivo. Se ele for maior do que 1, a gente está aumentando, está estendendo. Está estendendo o vetor. Se k for igual a 1, nada acontece, não muda nada. É a única operação de multiplicação por escalar que o vetor fica ele mesmo. Aí depois, se o k for igual a 0, se k for igual a 0, a gente vai pegar, aqui a gente tinha k vezes v, né? Assim. Se ele for igual a 0, a gente vai ter 0 vezes v. O que vai acontecer é que a gente não vai matar o vetor, mas ele vai se transformar em um vetor específico, que a gente chama ele de vetor nulo, né? Porque ele vai ser irrelevante em operações de soma e subtração. Mas esse aqui, então, é um vetor nulo, ele perde o conceito de direção e sentido, porque o vetor nulo não tem mais, né, ele tem tamanho zero para aquele direção e sentido, não tem mais lógica, né? Então, e a gente vai chamar ele de zero com a setinha em cima. Ok? Eles tornam um outro vetor, tem características diferentes, e vai aparecer mais adiante em operações de soma e subtração. Ok? Agora, se a gente multiplicar por um k negativo, menor do que 0, aí outra coisa interessante acontece. Porque toda vez que a gente multiplica um vetor por menos 1, a gente está pegando o mesmo vetor e mudando o sentido dele. Tá? Então, sempre que a gente tiver, aqui era para 0,5, 0,5, tá? E aqui, se a gente multiplicar por menos 1, multiplicar por menos 1, a gente vai pegar o vetor, esse daqui é o v, a gente vai pegar o mesmo vetor com a mesma direção e o mesmo módulo, e só muda o sentido. Aí a gente tem o menos v. Então, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que multiplicar por escalar, eu falei, só muda o módulo do vetor. Mas aqui é para o k positivo. Tá?
Porque se o K for negativo, ele vai mudar o módulo e vai mudar o sentido também. Tá? Então, com K negativo, ele muda o módulo e o sentido. E a direção? Não muda. Então, a direção é a única coisa que realmente prevalece. Isso nos dá uma característica bem interessante. Porque, olha só, já vou falar sobre isso. Então, se a gente multiplicar por um número negativo, a gente pode tanto alterar o módulo dela, estender, comprimir. Então, se for multiplicar por menos 0,5, aí a gente faz duas operações. Uma delas, então a gente tem o vetor aqui, V. Uma delas é a gente comprimir ele para metade. Né? Esse daqui é o 0,5V. E outra delas é a gente pegar esse 0,5V e inverter o sentido. Então são duas operações. A gente pode mudar o sentido e comprimir. E a gente pode mudar o sentido e estender. A gente multiplica por menos 2. A gente pega um vetor, V, estende ele. Aqui a gente tem 2V. Opa, aqui tem que colocar seta. E aí, vamos ver se vai dar quadro aqui. Faltou 4. Aqui. E aqui mudamos. Fica menos 2V. Ok? Então é isso que vai acontecer quando a gente faz a operação do tipo multiplicar por escalar. A gente vai ter sempre a mesma direção. A gente pode mudar o sentido se multiplicar por um número negativo. Né? Transformar ele num vetor nulo se multiplicar por zero. Porque dele perde o conceito de direção e sentido e fica com tamanho igual a zero. Né? Então o módulo do vetor nulo é zero. Né? Vetor nulo, módulo, igual a zero. Ok? E aqui a gente tem, a gente comprime ou estende, expande, aumenta. Né? E multiplicar por 1 não muda nada. Multiplicar por menos 1 só muda o sentido. Né? Deu para entender a ideia? Né? Quais são as possibilidades que acontecem com a multiplicação por um escalar? Então a gente usa o termo escalar justamente porque ele muda a escala das coisas. Aqui no caso do vetor fica bem visível, né? Mas então, escalar é sempre um número qualquer, real, né? Real significa que ele vai de menos a mais infinito, passando pelo zero. Né? Então, a gente tem essas possibilidades aqui. Deixa eu lembrar aqui o que vem depois. Esse é o sentido. Vamos escalar. Aqui. Pessoal, é importante a gente lembrar que vetores, a gente tem 3 operações de multiplicação. Né? Não é só que nem escalar, que a gente só faz multiplicação. 3 vezes 4, 5 vezes 6. Com vetores a gente tem 3 operações. A primeira delas é a multiplicação por escalar, que a gente viu agora. Depois a gente tem produto escalar com outro vetor. A gente pega outro vetor, né? 2 vetores. E a gente também tem o produto vetorial. E a gente vai ver esses produtos escalar e vetorial provavelmente na outra aula. Então a gente vai terminar a parte de multiplicação aqui e a gente vai ver o conceito de
Soma de vetores. Soma e depois a gente logo em seguida já vai ver subtração de vetores. Ok? Então, quando a gente tem um vetor, para fazer a soma de vetores, a gente vai ter que definir dois vetores, né? A gente vai ter... Imaginem que esse daqui é um vetor U. E esse daqui é um vetor V. Agora a gente não tem mais só o vetor V. Agora a gente tem vetor U também. Mas a gente pode usar, provavelmente a gente vai sempre trabalhar com o V, com o U, com o W. A gente vai sempre usar sempre as mesmas letrinhas no geral. Mas pode ser qualquer letra, né? Só por prática que a gente acaba reservando algumas letras para... Por exemplo, a gente reserva o A para escalar. O B também, o minúsculo, né? A gente usa o A maiúsculo para um ponto no espaço. O B minúsculo, não tem nenhum lugar que está escrito que tem que ser assim. Não, né? Normalmente nos livros a gente vê que começa as definições e se usa assim. E antes dos conceitos sempre diz, a gente vai considerar dois vetores, um vetor V e um vetor U. Para dizer que são vetores a gente escreve a setinha em cima. Se a gente não escreve a setinha, pode ser escalar ou função, pode ser um número qualquer. Então ele perde a identidade de vetor quando a gente não coloca a setinha em cima. Tá? Alguns livros, por questão editorial, usa ele como letra, como bold, né? Como negrito. Porque às vezes é meio difícil de ficar colocando seta em cima. Às vezes é mais fácil de definir ele como negrito. Aqui no quadro é mais fácil definir com seta em cima do que eu ficar fazendo negrito nas letras. Então aqui eu sempre vou usar a seta. No livro vocês vão encontrar vários lugares, vários livros que usam o negrito para definir o vetor. Mas sempre em algum momento ele diz, vamos sempre usar essa notação de negrito para definir vetores. Vamos sempre usar essa notação com seta em cima para definir vetores. Tá? Então aqui a gente vai usar a seta em cima sempre. Tá? Mas se vocês encontrarem em negrito, não está errado o livro. Mas ele sempre deixa claro antes de usar. Então aqui a gente tem dois vetores. Né? A soma de vetor ela é a seguinte. Se a gente tem o vetor U e o vetor V, o U pode ir de um ponto A até um ponto B e o V de um ponto B até um ponto C. Certo? O V poderia estar em qualquer lugar, mas eu convenientemente coloco ele aqui no final do ponto do vetor U, porque quando a gente faz a soma de vetores, o resultado ele é assim, quando a gente faz de A até B, de B até C, o resultado é esse aqui, é de A até C. Esse daqui é o U. A gente pode chamar isso aqui de S, que é um novo vetor, e esse vetor S é dado pela soma de U com V. Ok? Essa é uma das formas de a gente ver a soma de vetores. Que a gente, por exemplo, a gente pode pensar nisso como um deslocamento. Eu fiz um deslocamento, andei do ponto A até o ponto B, e depois eu andei do ponto B até o ponto C. A minha trajetória foi de A, B a C. Mas o meu deslocamento efetivo foi de A até C. Ok? Então, deslocamentos são bons exemplos de somas vetoriais. A gente dá um passo de cada vez, né? Eu venho para cá, para cá. Efetivamente, o vetor resultante ele desconsidera a trajetória. Tá? Essa é uma forma de a gente ver soma. Quando a gente vê que esse cara aqui, o V, ele pode ser deslocado para qualquer outro lugar, a gente pode brincar com esse esqueminha aqui e desenhar ele diferente. Eu vou desenhar ele assim, ó.
aqui eu tenho o vetor U, e aqui eu tenho o vetor V. É o mesmo, né? Por quê? E agora eles não passam mais pelos pontos A, B e C, mas por outros pontos, mas ainda assim é o mesmo vetor. Eu posso pegar esse vetor V e eu posso desenhar ele aqui iniciando junto com o vetor U. Ele vai vir aqui, ó. Eu vou deslocar 2 quadradinhos do meu quadro para a esquerda e vou deslocar 3 para baixo. Então ele vai vir aqui, ó. O que acontece é que aqui eu tenho o mesmo vetor V que aqui, certo? Da mesma forma que eu posso pegar esse vetor U aqui e deslocar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E eu tenho o mesmo vetor U, porque ele está com o mesmo módulo de direção e sentido, não muda. Quando a gente faz isso, a gente tem o que a gente chama de regra do paralelogramo. A gente sempre define um paralelogramo com 2 vetores. Certo? Paralelogramo por quê? Porque são lados paralelos. Sempre quando a gente tem lados paralelos, a gente chama isso de paralelogramo. Então, a gente usa esse paralelogramo para definir a soma do vetor. Olha só. O vetor soma é o vetor que, quando a gente pega o início aqui dos 2 vetores, aqui onde eles dois iniciam junto, a origem deles é coincidente, até onde a ponta deles é coincidente. O final deles é coincidente. A gente tem o vetor soma. Ok? Que é U mais V. Agora, se a gente fizer quando a gente quiser olhar a subtração de vetores, a gente quer subtrair, isso aqui é soma, né? Eu vou pegar aqui subtração. Subtração de vetores, então eu vou fazer aqui no lado para ficar mais claro. Vou pegar o mesmo vetor U é esse aqui assim. Eu vou pegar o mesmo vetor V, que é 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Agora, eu vou fazer o paralelogramo, vou pegar o mesmo vetor V aqui, vou colocar aqui em cima. E o mesmo vetor U aqui. Ok? O que acontece é que aqui a gente tem a soma, né? Quando a gente quer fazer a subtração, ou seja, a gente quer pegar, eu vou colocar como vetor D. Vetor D vai ser U menos V. U menos V, a gente vai pegar a ponta do vetor U aqui. E antes a gente tinha essa aqui, né? Da base, da origem, até a ponta. Então a gente vai pegar da ponta do vetor U até a ponta do vetor V. Ao contrário, desculpa. Então esse aqui eu até vou chamar de D1. D1. Porque é U menos V. Então a gente tem aqui U menos V. E se a gente fizer no sentido contrário, daqui para lá, daí a gente tem o V menos U.
Como é que a gente define qual que é o U menos V e qual que é o V menos U? A gente vai olhar o seguinte, ó. Se o U está para cima e ele está positivo, então o vetor que aponta para cima é o que tem o U positivo. Né? Olha só, esse aqui está apontando para cima, né? As pontas coincidem. Então é o U positivo, U menos V. Ele está, se a gente olhar como projeção, o V ele está invertido, né? A direção do V ele é mais para a direita, e se a gente olhar no sentido horizontal, como uma projeção, a gente inverteu a projeção do V. E aí então ele vem daqui, ó, desde a ponta do V, coincide com a base do U menos V. Depois, a gente tem o contrário. Se a gente pega o V menos o U, ó, o U aponta para cima, o V menos o U, ele aponta para baixo. Certo? Pelo menos no sentido vertical, ele inverteu. Ok? Mas basicamente, a ideia aqui, depois quando a gente transformar isso aqui em vetores do espaço, vai ficar bem mais claro essa questão de operações de soma. Mas a regra do paralelogramo nos diz que quando a gente pega um vetor aqui, a gente pode transferir ele para cá, pega o outro vetor, transfere ele, faz o paralelogramo, e a ponta dos dois vetores aqui nos dá a soma. E a subtração, daí já é a diagonal contrária. Ok? Aqui a gente também pode escrever que U menos V é igual a menos o vetor V menos U. A gente tem o U menos V, ele tem o sentido oposto do vetor V, do vetor U menos V. Então, é como se a gente multiplicasse por menos 1. Eu vou colar aqui e ver onde que eu parei. Claro. É porque o que acontece? Vamos tentar. Eu vou desenhar de novo isso daqui para tentar deixar um pouquinho mais claro. Eu esqueci de um detalhe importante. A gente pega aqui, ó, o U e a gente pega o V. Esse é o V, né? Agora, se a gente inverte e coloca ele para cá, a gente tem o menos V. Então, quando a gente pega o U e soma com o menos V, a gente pode pegar esse cara aqui e trazer para cá, para o outro lado. Acho que vai ficar apertado ali. Eu vou vir mais para cá um pouco. Fazer o mesmo desenho mais para lá. Então, outra forma de ver a subtração é a gente pegar 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou pegar o menos V. E eu vou somar com o U. Quando a gente faz... Ó, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente faz U menos V, eu vou fazer uma operação de soma entre o U e o menos V. Então aqui eu tenho U e aqui eu tenho menos V. Eu posso colocar os dois coincidentes, né? Eu coloco a base aqui com a base aqui. Eu posso escrever esse menos V aqui, ó. Então eu posso olhar esse cara aqui com esse cara aqui. O que a regra do paralelogramo me diz? Que eu posso fechar um paralelogramo entre esses dois. Aqui assim. Aqui eu tenho U de novo. E aqui eu tenho menos V. Então, quando eu pego o início deles, que nem a gente fez aqui, ó, pega o início deles e coloca até a seta, eu pego a base, a origem deles, e coloco até na seta,
eu tenho aqui o vetor U menos V. Né? Porque eu estou somando o U com o menos V. Olha só, que é o mesmo vetor que estava aqui, ó, U menos V. Uma seta aqui. Então, uma outra forma de ver a regra do paralelogramo é ver que a subtração é a soma dos vetores, sendo que o segundo vetor está multiplicado por menos 1. Aí a gente inverte aqui, joga para cá. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse aqui como positivo assim. Então a gente tem o U e o V. A gente inverteu o V, desenhou o paralelogramo e aí fez a soma. A soma é da base até a seta. Ok? Sim. Subtração de vetores. Tá. Agora tem mais alguns conceitos que são importantes para a gente seguir. A princípio, essas duas operações que a gente vai definir por enquanto. Depois a gente vai revisitar elas quando se trata de projeções no espaço euclidiano, no cartesiano, né? A gente tem o eixo x, o eixo y, a gente pode escrever eles como projeções no espaço cartesiano, e aí a gente revisita a parte de soma e subtração. Beleza? Então, mas antes de a gente ir para lá, eu quero ainda definir, agora, não é mais operação com vetor, mas uma consequência das operações com vetores, são alguns vetores especiais, que é o vetor unitário, o vetor unitário é todo vetor que tem módulo 1, ok? Todo vetor que tem um módulo igual a 1 é um vetor unitário. Não importa a direção e o sentido dele. Ok? Então, existem infinitos vetores unitários. Eu vou chamar ele de U aqui. E eu vou usar, em vez de uma seta, eu vou usar um chapeuzinho. Essa anotação vai ser bem útil para a gente daqui para diante. Toda vez que vocês olharem um vetor que ao invés de ter uma seta, tem um chapéu, isso significa que ele é um vetor unitário. Tá? E os vetores unitários, eles são muito interessantes porque eles só têm direção e sentido. O módulo deles é unitário, sempre o mesmo. Eles só se distinguem em direção e sentido. O módulo é sempre 1, ou seja, o módulo do vetor unitário é sempre 1. Ok? Todo vetor tem o seu vetor unitário associado. O seu vetor unitário. E a gente chama isso a gente dá um nome específico para o vetor unitário associado a um vetor, que é a gente chama isso de versor. Tá, mas por que versor? É no versor que está embutido a direção e o sentido do vetor. Ok? A gente só precisa do versor de um vetor para saber qual é a sua direção e sentido. Porque o tamanho dele é unitário. Ele é um vetor unitário. E a gente vai fazer o seguinte. Então, olha só. Se a gente pega um vetor V e ele tem tamanho 5.
Aqui deu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o vetor unitário, o vetor V tem um módulo 6, por exemplo. Certo? Isso significa que existem 6 versores V. Poderia ser um número quebrado, poderia ser 5,5, 2,5, né? Cada um desses aqui é um vetor. Aliás, todos eles são o vetor unitário na direção do vetor V. Então, o versor tem módulo 1. Mas tem a mesma direção e sentido. Que o vetor vem. Professor, se for um número quebrado, o módulo do vetor, o módulo do versor é menor ou é igual a 1 ainda? É sempre 1. Sempre 1. Então, tipo, se for 5,5, vão ter 6 versores, 5 versores e meio. Uhum. Fazer assim, 5,5. Então aqui tem mais 0,5 versor. Ok? E aí a gente sempre vai poder escrever um vetor como múltiplos do seu versor. Olha só, a gente sempre vai poder escrever um vetor, o vetor V, ele vai ser 5,5 vezes o versor. E o que é interessante dessa notação é que ela já nos joga na cara o módulo do vetor V. Então, quando a gente escreve o vetor V como 5,5 o versor V, a gente sabe que, esse cara aqui tem tamanho 1. Então, esse cara aqui tem tamanho 5,5. Né? Ele te joga na cara o módulo. Então, a gente sempre pode escrever o vetor V como sendo o seu módulo vezes o seu versor. Ok? Porque de fato é isso que acontece. A gente tem o vetor, ele é sempre o seu módulo vezes o tamanho do seu versor. Porque o versor é sempre 1 em tamanho. Então aqui está o módulo e aqui a direção e sentido. O versor é muito útil porque a gente consegue separar, né? Olha, ele tem tamanho 10 na direção e sentido de baixo para cima. Né? Então, eu tenho um prédio de 100 metros, ele tem 100 metros na direção do eixo vertical Z. Ok? Depois a gente vai ver que cada eixo do sistema cartesiano tem um versor, ou seja, um vetor unitário associado a ele, que dá a sua direção e sentido. E depois, junto com a propriedade de soma, a gente consegue descrever esses vetores como combinações dos vetores unitários do plano cartesiano. Né? E aí a nossa possibilidade de contas aumenta muito. Deixa de ser abstrato, porque a gente mete um referencial que a gente entende. É horizontal, é largura, largura, altura e profundidade. Então é algo mais prático, mais tangível para o nosso raciocínio, para o nosso dia a dia. Mas por enquanto os conceitos eles são válidos para qualquer referencial. E o que é interessante disso aqui é que a gente pode, eu vou pegar esse módulo aqui e vou passar dividindo. E aí eu tenho que o versor, cara, eu não sei qual é o versor, mas eu sei o módulo e eu tenho o vetor. Então eu posso descobrir o versor pegando o vetor e dividindo pelo módulo dele. Na verdade, para ser mais
preciso, eu faria assim, ó, eu multiplicaria por 1 sobre o módulo, que é o equivalente à divisão. Tá? Então, depois, quando a gente tiver vetores no plano cartesiano, a gente vai ter aqui em coordenadas x, y e z, ou i, j, k. Né, vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Então, a gente tem aqui o vetor em coordenadas, aí a gente tira o módulo dele, a gente vai aprender a tirar o módulo de um vetor, utilizando Pitágoras. E aí, depois a gente pega, o módulo é sempre um número, é tipo 8. Aí a gente vai pegar o vetor e vai dividir cada uma das componentes dele por 8. Daí a gente tem o versor equivalente ao vetor V. Ok? Então essa notação esse conceito de versor é bem interessante. Porque a gente sempre vai poder escrever ele assim, ó, módulo e direção e sentido, separados. Ok? Se a gente sabe qual é a direção e sentido, e a gente sabe o módulo, a gente sabe tudo sobre o vetor. Módulo de direção e sentido é tudo sobre o vetor. Versor, vetor unitário. No início da aula eu decorei a sequência, agora não. Né? A gente também pode ver que o módulo de um versor, né, ó, módulo por esse conceito ali, a gente tem o módulo do vetor sobre o próprio módulo dele. Então aqui a gente sabe que é 1, e aqui a gente vai ter um módulo do vetor sobre o módulo dele. Quando a gente divide dois números iguais, a gente tem 1. Então o módulo do versor, ele é igual a 1, sempre, para qualquer vetor. Sempre, sempre. Que horas são? Para ter uma noção de quanto tempo a gente tem de aula? 11h30, vai até as 11h50, né? Ótimo, tem mais uns minutos. Aqui, então... Eu vou nomear aqui algumas propriedades que acontecem quando a gente faz soma, ou soma de vetores, operação de escalar, que define o conceito de espaço vetorial. Porque olha só, a gente, mais para metade do semestre, vai começar a falar de conceito de espaços vetoriais. Tá? E a definição de espaço vetorial está relacionada com essas operações que eu vou passar para vocês agora aqui. Eu vou copiar para não me esquecer de nada. Então, propriedades, se a gente tem um vetor U e um vetor V, e a gente tem, esses daqui são vetores. E a gente tem A e B. Números reais. Então temos, vou anotar aqui, ó, propriedades. Então a gente vai ter a primeira propriedade, que é relevante, é que se a gente pegar um escalar A e multiplicar por um escalar B multiplicando V, ou seja, se a gente primeiro pega um vetor V, multiplica por 3, depois multiplica por 8, não importa se a gente primeiro faz 3 vezes 8, A vezes B, e depois multiplica pelo escalar. Então, a gente chama isso de associativa. Ok? Então, não importa se eu uso 2 e 3, né? Se eu pego o primeiro e multiplico 3 pelo vetor e depois multiplicar o 2, ou se eu pego e multiplico 6 direto. É uma propriedade de vetores. Aí depois a gente vai ver que em algumas situações a gente pode definir espaços que essas propriedades não valem.
Então, por isso que é interessante a gente definir isso agora. E daí a gente tem claro os limites das operações. Então, aqui, ó, se a gente tem A mais B, porque no início, quando a gente olha isso aqui, parece meio óbvio, né? Mas, em algumas situações, não funciona. AV mais BV. Então, se a gente pega, se a gente somar dois números, por exemplo, 2 e 3, somar eles vai dar 5. 5 vezes V. É a mesma coisa que eu pegar 2V mais 3V, também vai dar 5 vezes V. Então, é o que a gente chama isso de distributiva mas é uma distributiva em relação à adição de escalares. E depois tem a distributiva em relação à adição de vetores. A gente pega A vezes V mais U. Isso é igual a AV mais AU. Então aqui também é distributivo. O que acontece? Se a gente pegar e fizer a soma de dois vetores, você tem um vetor, você tem outro, vai somar esse daqui. Tem o vetor U, e aqui a gente tem a soma dos dois. Né? Se a gente fizer a soma e multiplicar por 2, ele vai dar esse resultado aqui. Né? Que a gente vai ter duas vezes V mais U. Aqui. Agora, se eu multiplicar por 2U, pegar aqui, ó, 2U. Assim, ó, pego 2U e eu pego 2V, o mesmo número, né? 2V. Então, se eu fizer a soma de 2U com 2V, é a mesma coisa que eu fazer a soma de U com V e multiplicar por 2. Faz sentido? Não? Eu rascunhei, mas eu posso melhorar isso aqui. Ó, a última, só para eu terminar aqui, depois eu volto ali, é que se a gente multiplica por um vetor V, ele continua sendo vetor V. Tá? Então eu vou ver essa daqui, essa distributiva aqui. Essa daqui é mais óbvia, né? Tu pega, multiplica, é porque é só um vetor. Agora, quando a gente tem dois vetores, a gente tem uma soma. Aí eu vou pegar o vetor U, vou fazer menor, senão não vai dar. Eu vou pegar o vetor U, assim. Vou pegar o vetor U. Aí eu vou pegar o vetor V. Certo? Quando eu pego U mais V e somo eles, eu faço a regra do paralelogramo. Eu vou colocar o U aqui, ele vai vir até aqui, ó. Porque aqui eu tenho o mesmo vetor V e aqui eu tenho o mesmo vetor U. Eu vou colocar só com um pontilhado, só para ficar mais claro o desenho. Mas é a mesma coisa que eu colocar o V aqui e eu colocar o U aqui. E aí eu tenho o resultado. Eu tenho o U mais V. Deu para entender isso aqui? Beleza. Então você pega o U, soma com o V, é a mesma coisa que a gente fazer essa regra do paralelogramo. O U mais V é esse vetor aqui. Ok? Então, U mais V. Agora, imagine que eu vou multiplicar por 2. O que eu vou multiplicar por 2? Esse aqui, ó. Vou multiplicar por 2. Eu vou pegar esse mesmo cara aqui e trazer para cá, ó. Eu fiz certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo.
E aí aqui 1, 2, 1, 2. Errei. É aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse vetor u mais v e multipliquei por 2. Certo? Então esse vetor grandão aqui é o 2u mais v. Que é o que tem aqui, ó. Imagina isso aqui é 2. 2u mais v. Então eu tinha u mais v aqui, agora eu tenho 2u mais v. É um vetor grandão, certo? O que essa propriedade aqui está nos dizendo é que eu posso distribuir. Eu posso pegar 2v mais 2u. Quem é o 2v? Eu pego o v e eu faço 2v. Certo? Eu fiz o 2v aqui. Aí quem é o u? Eu vou fazer 2u. Então eu tenho o 2v e o 2u. Qual que é a regra da soma? Eu vou pegar o 2v e vou colocar aqui em cima. Aqui eu teria o 2v. Né? Qual que é o 2u? Eu vou pegar o 2u, a regra da soma, eu vou colocar ele aqui. Qual que é o resultado da soma do 2v com o 2u? É o mesmo? Entenderam que dá a mesma coisa? É isso que está dizendo a propriedade. Se eu pegar, fizer primeiro a soma e depois multiplicar por 2, eu tenho um vetor. Esse aqui. Agora, se eu pegar e multiplicar por 2, um dos vetores, e somar com outro vetor multiplicado pelo mesmo 2, eu tenho o mesmo resultado. Tá? E aí isso a gente considera uma propriedade. E multiplicar por 1 não altera o vetor. E aqui a gente tem as propriedades de multiplicação por escalar e soma. Multiplicação e soma por escalar, né? Então aqui é meio que um resumo do que a gente viu. Ok? Então aqui o que a gente fez foi uma composição de vetores. Composição, porque a gente pegou dois vetores, fez operações com eles e compôs um novo, certo? A partir de agora eu vou convidar vocês para a gente fazer decomposição de vetores, fazer o caminho inverso. Tá? A gente vai pegar um vetor e escrever como a soma de outros dois vetores. Porque o mesmo caminho que a gente fez para compor vetores, somando, né? Pega dois vetores, v e u, e compõe um terceiro vetor, u mais v. Certo? A gente pode fazer isso como decomposição. Não, vou deixar aqui mesmo. Então a gente sabe que o vetor ele é o conjunto de todos os segmentos direcionados que tem o mesmo módulo, direção e sentido, ou seja, que são equivalentes. Então a gente tem um vetor qualquer aqui, que eu estou representando por essa seta nesse lugar do espaço, mas ele poderia estar em qualquer lugar. E esse vetor, a gente sabe que ele respeita essas propriedades aqui. Então, eu posso pegar esse vetor v, eu vou chamar esse vetor de ômega, ou w. Eu chamo de ômega por hábito. É o w grego, na verdade, né? Então, digamos que a gente tem esse vetor ômega aqui. Eu posso escrever esse vetor ômega
sempre com a soma de dois outros vetores, desde que respeitem a regra do paralelogramo. Certo? Então eu posso pegar, digamos que eu tenho um outro vetor, tem que ficar evidente aqui. Eu vou mudar um pouquinho esse vetor ômega aqui. Não vou fazer confusão. Tá? Esse aqui é o vetor ômega. Então eu posso escrever esse vetor ômega como sendo a soma de um vetor V com um vetor U assim, ó. Eu chutei dois vetores que eu sei que respeitam a regra do paralelogramo. Na verdade, eu chutei o V e eu olhei qual que é o U que encaixaria. Certo? Então, o que acontece? Se eu pego o V aqui e jogo aqui para cima, e eu pego o U e jogo aqui para o lado, então agora é só uma forma de ver. Antes a gente estava pegando o V e o U e criando o soma. Agora a gente está pegando um vetor qualquer, né, e escrevendo o ômega como sendo a soma de V com U. É só um modo de ver diferente. Eu posso pegar o mesmo vetor ômega né, e ao invés de fazer esse V com U, eu vou escrever, eu vou chamar isso aqui de V1 e U1. Porque daí eu posso usar V2 e U2, né? Senão, se eu for dar muitos exemplos, aí vai faltar letra. Então, a gente pode pegar esse mesmo vetor, é o mesmo vetor, né? E escrever diferente. Eu posso escrever como sendo esse vetor V aqui. Agora imagine que o V2 é esse. E aí, esse vetor U2 aqui. Porque quando eu somo V2 com U2, eu fecho o paralelogramo. Então, o mesmo ômega pode ser escrito como diferentes combinações de dois vetores. Ok? A gente pode fazer isso N vezes. Eu posso dizer também que eu posso dizer que esse V2 aqui, ele tem um tamanho unitário aqui, ó, que é o V2 versor. Certo? E aí eu tenho digamos que esse V2 aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamanho. Então eu ainda posso escrever esse ômega como sendo 6 vezes o versor V2 somado com... aqui eu tenho uma diagonal, né? A diagonal a gente teria que fazer Pitágoras. Mas eu vou chutar um valor aqui, tá? Aqui eu tenho o versor U2. Aqui eu tenho 3,5. Digamos que seja 3,5, tá? Eu poderia fazer o Pitágoras aqui, dizendo que se cada quadradinho é 1, então cada diagonal é raiz de 2, não é? Aqui é 1, aqui é 1. A diagonal aqui é raiz de 2, né? Bom, então aqui a gente tem 3 raízes de 2 de comprimento. Então eu tenho 3 raiz de 2 vezes o U2. Faz sentido isso? Tá? Porque eu tenho 3 diagonaizinhos aqui. Então esse aqui é o módulo do U2. Eu posso escrever ele assim. O que acontece, pessoal? Isso daqui é uma decomposição de vetores
que a gente pode escrever um vetor como sendo a decomposição de vetores unitários. Ok? E a gente vai ver que... Agora já está na hora de encerrar? Já? Então tá. Então para a próxima aula a gente vai seguir a partir desse ponto aqui, vendo como é que fica... Como fica mais interessante aqui, é complicado, porque eu peguei dois vetores que têm um ângulo... É obtuso, né? Nossa, me deu um branco. É obtuso, é grande, né? Um ângulo grandão. Quando a gente pega... Então, assim como a gente fez a mesma coisa aqui, eu posso escrever esse vetor como uma combinação de vetores ortogonais entre si. E as coisas ficam muito mais simples. O mesmo vetor ômega, porque daí ao invés de paralelogramos com ângulos angulados, a gente tem retângulos, tá? E aí a gente vai usar isso daqui para descrever os vetores no plano cartesiano. Ok? Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na segunda-feira. Ok, até mais.